E aí, meus queridos, como é que estão vocês? Tudo bem? Porque aqui tá tudo ótimo. Aqui é o professor Arimateia, junto com essa equipe maravilhosa, o professor Rogério, o professor Jorge, toda a equipe da mediação tecnológica, em nome do governo do estado de Rondônia, em nome da Secretaria Estadual da Educação, estamos chegando até vocês, trazendo o que há de melhor, trazendo a educação desse novo ensino médio, trazendo para vocês uma mudança nessa maneira de ver o mundo. E vamos nessa, vamos lá para a telinha. Olha aí o que é que nós temos agora, os movimentos migratórios. Esse movimento migratório mostra que nem sempre o migrante tem o que pode ser de melhor. E o que é de melhor nisso aí? É a questão econômica, tá? Leram bastante isso aí? Portanto, vejam só, o que é que nós temos? Movimentos migratórios, tá? Nós temos aqui os refugiados. Nós temos a xenofobia, nós temos a fuga de cérebros e nós temos a migração de países pobres para países ricos. Isso traz problemas seríssimos, meus queridos. Portanto, o mundo globalizado trouxe o aumento dos meios de transportes. Esses meios de transporte levam refugiados de uma região para outra. Os conflitos armados continuam existindo. As perseguições políticas, tá? As guerrilhas fazem com que as pessoas saiam de uma região buscando a melhor qualidade de vida. Mas não é só isso. A fome também leva a migrar. A discriminação racial leva às migrações. Questões sociais ou religiosas. E por que não dizer muitas vezes questões ambientais? Grandes impactos. Tudo isso faz com que o homem esteja sempre buscando aquele ponto aonde ele possa viver dignamente, tá? Quando nós falamos, por exemplo, de fuga de cérebros, como ocorreu no Brasil nos anos 90, é a mão de obra qualificada que deixou o Brasil e buscou outros países. Portanto, o governo brasileiro tinha investido nele. O que é que eu perdi? Mão de obra qualificada. Eu perdi de visas, que é o dinheiro, tá? E eles foram para o exterior. Ah, mas professor, eles buscaram melhor qualidade de vida. Ótimo, ótimo, sem problema, tá? Isso leva a pensar que os países ricos, os problemas gerados estão principalmente vinculados às questões populacionais como preconceito, xenofobia, violência, queda salarial, oferta de mão de obra mais barata, entre outros fatores, tá? Você não pode esquecer a questão da moradia. Tudo isso leva a questões sociais. Mas nós tivemos nos últimos anos, vindo aqui para o Brasil, tá? Os haitianos, eles também vão para os Estados Unidos, mas eles, olha só a viagem que eles fizeram. Vieram para o Panamá, do Panamá vieram para o Equador, capital Quito, vieram para Lima, depois vieram para o Acre, chegaram até Rondônia e expandiram pelo Brasil. Hoje nós temos venezuelanos indo para os Estados Unidos, para a Colômbia, para o Equador, o Peru, Chile, Argentina
e por que não dizer para o Brasil? Tudo isso trazendo problema para os imigrantes. Esses imigrantes, na maior parte, saem por questões políticas, no caso da Venezuela. E os cérebros, eles estão indo à busca de quê? De trabalhos com melhor desenvolvimento socioeconômico, onde eles vão ganhar mais. Beleza? Portanto, a fuga de cérebro está relacionada à busca de melhores condições socioeconômicas. Eu deixo agora com vocês, tá? E aí, com certeza, todo mundo vai acertar as questões e até o próximo encontro corrigindo o exercício. Fui! E aí, eita, como está legal aí, tá todo mundo curtindo aí. Deixaram para fazer a tarefa em casa, não foi? Não deu tempo de fazer em sala de aula, mas vocês sabem muito bem que nós estamos aqui buscando cada vez entender melhor vocês. Portanto, nesse entendimento tem a questão da fuga de cérebro, tem a questão da travessia de lugares. Olha só essa questão agora. Nós falamos, veja a imagem, vem comigo para o mapa. Olha o continente que apareceu aqui. Isso aqui é o continente africano. Esse aqui é a Europa, porque aqui é a Itália. E a galera aqui, ó, tá morrendo, ó. O barco afundou, isso é chamado de Chad, tá? E aí ele diz aqui, ó, observa a figura a seguir, certo? E qual é a pergunta que nós temos? Com base em seus conhecimentos relativos à temática apresentada na figura, é correto afirmar que, letra A crise econômica e a instabilidade política na Europa tem promovido a imigração. Não, a imigração é saída. Imigração saída. Mas, professor, na Europa já teve saída? Já. Tá? Apesar dos naufrágios, lá o barquinho estava afundando, ocorrido próximo à Itália, o mapa lá era da Itália, evidenciarem a grave situação em que vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento da fiscalização nas fronteiras, tá? Portanto, vejam que nós temos essa questão aqui, que está corretíssima, porque na letra C eu tenho a necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização em todas as fronteiras, em todas. Tem algumas que estão botando muro, mas em todas não. Os imigrantes africanos, em geral, ocupam um posto de trabalho bem remunerado? Não, recebem o menos. Após superarem os desastres resultantes de séculos de colonização europeia, os países da África continuam a receber ajuda econômica. Nem sempre. Tá? Número 2. A entrada maciça dos grupos haitianos no Brasil a partir de 2010 gerou diversas polêmicas na sociedade e acirrou o debate acerca das condições humanas de estrangeiros ilegais no território nacional. A entrada clandestina desses migrantes, olha só, migrantes, a pessoa que está em movimento, ocorreu principalmente pelas zonas litorâneas, em embarcações ilegais, durante a realização da Copa do Mundo de 2014, por via aérea com falsificação de documentos, em rota de imigração à fronteira amazônica, ou por entrada de fluxo de extremo sul do país. Não, eles vieram pela Amazônia, seguindo pelo Peru, Equador e até chegar ao Brasil. Beleza? O número de imigrantes que vivem nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, aumentou em 1/3 na última década, apesar da recente queda dos fluxos imigratórios provocada pela crise econômica iniciada em 2008, afirma um relatório publicado pela entidade nesta segunda. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países membros
da organização em 2009 e 2010, o equivalente a 9% da população total. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes. Recepção, está fora. São registrados baixo índice de xenofobia? Não, é alto. A burocracia facilita a regularização? Não, dificulta. Existe política de incentivo aos deslocamentos sazonais? Não. Sazonais é temporário. Portanto, há uma relativa necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. Tá? Veja bem o que diz a pergunta. Ok? Só um minutinho. Nós temos aí que a pergunta, o que aconteceu com a pergunta? Vejam bem, nós terminamos a questão 3 aqui, vamos à questão número agora, questão tipo Enem, tá? Na questão tipo Enem, nós temos que um dos principais tipos de migração internacionais existentes é a chamada fuga de cérebro. E essa fuga de cérebro, quem é essa fuga de cérebro? São os migrantes que saem dos países, tá? Saem dos países pobres para os países ricos. Esses migrantes têm a ver com o quê? Vamos lá, veja um dos principais tipos de migrações internacionais existente a chamada fuga de cérebro, que consiste na perda de trabalhadores com baixa qualificação, está fora, é alta qualificação. Na migração sazonal, não é sazonal, o cara vai para morar. Na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento de profissionais de alta capacidade e boa formação escolar, poderia até ser, mas de deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países, tá? Portanto, essa é a grande vantagem. Eles no tráfico internacional de órgãos e pessoas não, tá? Isso aqui está fora. Portanto, no deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países. Considere o texto a seguir sobre imigração no Brasil. Dos 127 mil imigrantes venezuelanos que entraram no Brasil pelo município de Pacaraima, na região de fronteira de Roraima, no ano passado, olha que a questão foi 2018, portanto foi em 2017, e neste ano mais da metade já deixou o país. Dos 68,9 mil que saíram, a maior parte fez o caminho por via terrestre, 21 mil por via aérea. De 2015 a junho deste ano, o ano é esse aqui, 56,7 mil venezuelanos procuraram a Polícia Federal. Nesse período, 35,5 mil pediram refúgio e 11,1 mil solicitaram residência no Brasil. O texto foi: metade dos imigrantes da Venezuela já deixou o Brasil. Olha só. O fluxo migratório mencionado apresenta como causa principal entrada da Venezuela no Mercosul, está fora. Política de emprego na renda no Brasil. Cooperação com a Rússia. Sistema de saúde pública no Brasil. Crise econômica na Venezuela. Questão super fácil essa. Super fácil, tá? Aqui temos uma dica para vocês. Diz aí, leia a reportagem de Emily Costa, Fuga da Fome, como a chegada de 40 mil venezuelanos transformou Boa Vista. Isso está aqui disponível nisso aqui. Vocês podem pesquisarem outras reportagens e fazer a comparação, ok? Portanto, meus queridos, meus jovens, estamos chegando mais ao final de mais uma aula, tá? E gostaria de agradecer a vocês,
Gostaria de agradecer ao grande arquiteto do universo, agradecer ao professor, a professora que esteja aí com vocês e não se preocupa, teve dúvida? Manda conosco! Nós estamos aqui, nós estamos para fazer a diferença. Até o nosso próximo encontro.